Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus juntos com um sermão intitulado O Pai Ansanhon é Deus, Cristo que veio pela segunda vez. Quando dizemos que Cristo Ansanhon é Deus e o Cristo que veio a esta terra pela segunda vez, muitas pessoas nos perguntam: Ele nasceu nesta terra em carne, como nós. Como você pode dizer que Ele é Deus? Hoje em dia, muitas pessoas deste mundo estão fazendo a mesma pergunta, assim como os fariseus, os mestres da lei e os judeus perguntaram 2000 anos atrás. Então, não devemos estar prontos com uma resposta que testifique que Cristo Ansanhon é Deus por meio da Bíblia? A fim de fazer isso, precisamos dar uma olhada no livro de Atos e ver como os apóstolos realizaram a obra do Evangelho há 2000 anos. Depois de receberem o Espírito Santo da Shua Temporã, no dia de Pentecostes, eles dedicaram suas vidas para pregar: Jesus é o Cristo. Naquela época, as pessoas do mundo viam Jesus como o filho de Maria e José, que era um carpinteiro em Nazaré. Elas o viam apenas como um líder de uma pseudo-religião. Parece haver muitas diferenças entre o que pensamos no mundo físico e o que Deus pensa no mundo espiritual. Portanto, hoje, vamos estudar um sermão com o título O Pai Ansanhon é Deus, Cristo que veio pela segunda vez. Vamos estudar através da Bíblia que Cristo Ansanhon é Deus, porque Ele cumpriu a profecia do trono do rei Davi. Muitos profetas da Bíblia testificam sobre Cristo, que vem pela segunda vez, mediante a vida e as conquistas do rei Davi. Estudando sobre o rei Davi, podemos reconhecer e receber Cristo quando ele vier. Se falharmos em entender que Cristo Ansanhon é Deus, que veio a esta terra, nesta época, para cumprir a profecia do rei Davi, não poderemos dizer com confiança: Ele é Deus porque Ele cumpriu a profecia do rei Davi. Certo? Hoje, vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 5, para entender sobre isso. No capítulo 5, versículo 1, está escrito: Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi, também, um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e dele desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O livro mencionado aqui não é a Bíblia? Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Significa que ninguém podia interpretar a Bíblia que tinha sido selada. Não é por isso que está escrito que ninguém é digno de abrir a Bíblia, nem mesmo de olhar para ela? Como esse era o caso, o apóstolo João estava extremamente triste e chorava. No versículo 4 está escrito: E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá... Quem é o leão da tribo de Judá? A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ninguém pode abrir as palavras do livro, nem mesmo olhar para ele, exceto a raiz de Davi. Somente ele pode fazer isso. Então, em quem toda a humanidade deve colocar a sua esperança? Devemos depender de alguém que leu a Bíblia milhares ou até dezenas de milhares de vezes? Devemos depender de professores de teologia? Devemos depender de pastores famosos? Ninguém pode interpretar a Bíblia e entregar para nós o verdadeiro significado do conteúdo dos 66 livros. Porém, há apenas um em quem podemos colocar nossa esperança e confiança. O único é a raiz de Davi. Então, de quem devemos depender para a nossa salvação? Devemos depender apenas da raiz de Davi. Antes de tudo, vamos estudar com atenção sobre quem é a raiz de Davi, descrita no livro do Apocalipse, capítulo 22, para que possamos receber Davi que veio nesta época.
No capítulo 22, versículo 16, está escrito: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou, quem é ele? A raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A quem se refere a raiz de Davi? A raiz de Davi é Jesus. Então, há alguém, exceto Jesus, que pode abrir e interpretar a Bíblia? Não há ninguém. Até mesmo um famoso doutor em divindade que estudou extensivamente a Bíblia não pode interpretá-la no lugar de Deus. O único que pode abrir e nos fazer entender a Bíblia, que foi selada, é a raiz de Davi, ou seja, a segunda vinda de Jesus. A humanidade tem vivido na escuridão espiritual, sem saber se o culto dominical é vontade de Deus ou não, se o Natal é vontade de Deus ou não, e se a cruz é vontade de Deus ou não. Porém, está escrito que a raiz de Davi aparecerá e exporá as trevas, revelando a verdadeira vontade de Deus. João viu essa revelação depois da primeira vinda de Jesus, que já tinha ascendido ao céu. Portanto, a raiz de Davi, que abrirá a Bíblia que foi selada, indica a segunda vinda de Cristo. Então, vamos ver quais profecias da Bíblia e o que os profetas nos deixaram sobre a segunda vinda de Cristo mediante o livro de Oséias, capítulo 3, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e quem eles buscarão? A Davi, seu rei. E, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Davi viveu por volta do ano 1000 a.C. Ele não foi uma pessoa real que viveu na terra como o rei de Israel e morreu por volta de 3000 anos atrás. Porém, a Bíblia diz, eles se aproximarão de Davi, tremendo nos últimos dias. Portanto, o rei Davi neste versículo não se refere ao Davi físico, e sim ao Davi espiritual, a segunda vinda de Jesus que está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. A Bíblia diz, eles irão tremendo até Jesus que veio pela segunda vez, buscando pelas bênçãos de Deus nos últimos dias. Então, devemos ter o conhecimento básico sobre as profecias escondidas na vida do rei Davi para entender como Cristo vem pela segunda vez. No segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4, está escrito: Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. O trono de Davi teve início quando ele se tornou rei. Ele foi ungido rei quando ele tinha 30 anos. Por quanto tempo ele reinou? Está escrito que ele reinou por 40 anos. Esses fatos cruciais sobre o rei Davi nos permitem entender os pontos proféticos que se conectam a Jesus que veio a esta terra em nome de Davi nos últimos dias. Vamos entender sobre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, mediante a vida de Davi. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21, está escrito: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Quantos anos Jesus tinha quando foi batizado e começou o seu ministério de evangelização? Ele tinha 30 anos. De acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 5, com quantos anos Davi se tornou rei? Diz que ele se tornou rei quando tinha 30 anos. Jesus poderia ter sido batizado quando tinha 20 ou até mesmo 10 anos de idade. Ele poderia ter sido batizado com qualquer idade. Porém, ele tinha 30 anos quando foi batizado. Este é um ponto profético que confirma que Jesus Cristo veio à Terra em nome de Davi.
Batismo significa unção espiritual. No Antigo Testamento, para alguém se tornar rei, ele não tinha que ser ungido? Jesus foi espiritualmente ungido quando foi batizado aos 30 anos. Então, para cumprir a profecia do trono do rei Davi, ele deveria ter pregado o evangelho do reino por 40 anos. Porém, ele não o fez. Ao contrário, por quantos anos ele pregou o evangelho do reino? No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6, está escrito: Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há quantos anos? Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Aqui, a figueira na parábola representa a nação de Israel. Comparando o povo de Israel a figos, Jesus nos ensinou que ele pregaria o evangelho apenas por 3 anos. Davi se tornou rei aos 30 anos e Jesus foi batizado aos 30 anos. Davi reinou sobre um reino físico por 40 anos, mas Jesus Cristo, que é o rei Davi profético, realizou o evangelho do reino apenas por 3 anos. Por quê? Há um segredo muito importante contido nisso. Então, vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49, para entender que Cristo viria a esta terra em carne para cumprir os 37 anos restantes. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Fogo significa o Evangelho. Eu vim trazer o Evangelho para todos os povos. E bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. O batismo não é uma cerimônia que podemos receber apenas enquanto estamos na carne? Porém, Jesus, que já tinha sido batizado, disse que ele tinha outro batismo para receber. Vamos ver o capítulo 3 de novo. O versículo 21 diz: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Deus mostrou no Evangelho de Lucas, capítulo 3, que Jesus foi batizado e começou o seu ministério quando tinha 30 anos. Vamos voltar ao Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus já tinha sido batizado, mas ele disse que receberia outro batismo mais uma vez. Por que ele seria batizado de novo? O reinado de 40 anos do rei Davi é uma profecia sobre o ministério de 40 anos de Jesus. Porém, Jesus cumpriu apenas 3 anos em sua primeira vinda. Para cumprir os 37 anos restantes, o que Jesus deve fazer? Ele deve vir à terra, ser batizado de novo e pregar o evangelho pelos 37 anos restantes para cumprir a profecia do trono do rei Davi. Certo? De acordo com o plano de salvação de Deus, Jesus deve vir mais uma vez, ou seja, em sua segunda vinda. É por isso que já foi profetizado na Bíblia que Jesus voltaria a esta terra. Quando ele virá e receberá o batismo que mencionou, o fato de que ele receberia um batismo significa que ele não viria como espírito. O batismo pode ser realizado apenas em uma pessoa que está em carne. Vamos descobrir quando ele voltaria, indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler o capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos perguntaram estas coisas para Jesus. Eles perguntaram a Jesus sobre o sinal de sua vinda, referindo-se à segunda vinda dele e sobre o sinal da consumação do século. Jesus explicou sobre a sua vinda como foi descrito no versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando é a tua vinda? O Senhor virá em 10 ou 50 anos. Quando os discípulos ficaram curiosos sobre a segunda vinda de Jesus e perguntaram a ele sobre isso, ele proferiu a parábola da figueira, ensinando a eles que este seria o sinal de sua vinda e da consumação do século. Está às portas significa que ele estará pronto para ser recebido assim que abrirmos a porta. Então, o que isso significa e quando isso acontecerá? Nosso verdadeiro Deus disse que ele viria quando os ramos da figueira se renovassem e suas folhas brotassem. Quando entendermos esta parábola corretamente, não seremos enganados, mesmo que algumas pessoas digam: aqui está o Cristo ou lá está ele. Ao contrário, nós certamente poderemos receber o verdadeiro Cristo. Para recebermos o verdadeiro Cristo, precisamos estudar sobre a figueira. A figueira se refere à nação de Israel ou ao povo de Israel. Como vocês já sabem bem, Jerusalém, a capital de Israel, foi sitiada pelo general romano Vespasiano por volta de 68 d.C. Essa foi a primeira vez que Jerusalém foi sitiada. Não foi por isso que Jesus uma vez amaldiçoou uma figueira que estava na estrada para nos ensinar que Israel seria destruída? Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Quando os discípulos viram a figueira, na manhã seguinte, a figueira que Jesus amaldiçoou tinha secado. Por que isto foi descrito nos 4 evangelhos da Bíblia? As pessoas que não sabem o motivo pelo qual Jesus amaldiçoou a figueira perguntam: a Bíblia diz que não era época de figos. Então por que Jesus a amaldiçoou por não ter frutos? Ao promover essa situação, Jesus ensinou a seus discípulos, na prática, uma lição sobre o futuro de Israel por meio da figueira amaldiçoada. Jesus também ensinou aos discípulos, por meio de uma profecia clara, que Jerusalém seria atacada por outra nação. Quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, não hesitem e rapidamente fujam da cidade. O general Vespasiano liderou o exército romano e sitiou Jerusalém. Enquanto isso, o imperador romano Nero incendiou Roma. Quando os romanos descobriram que foi Nero quem incendiou a cidade, eles levantaram uma revolta para se livrarem do imperador. O imperador Nero acabou cometendo suicídio. Depois da morte do imperador Nero, o general Vespasiano retirou seu exército, que estava cercando Jerusalém, e voltou para Roma para resolver a revolta. Quando o general Vespasiano voltou para Roma, ele conteve a revolta e se tornou imperador. Em 70 d.C., ele enviou seu filho, o general Tito, para sitiar Jerusalém pela segunda vez e conquistá-la. Aqueles que prestaram atenção à profecia de Jesus entenderam que o momento em que o exército romano retirou as suas forças era a ocasião a qual Jesus se referiu, dizendo a eles que fugissem da cidade. Por isso, eles fugiram para uma cidade distante chamada Pela, e nenhum deles morreu. Porém, as pessoas que não acreditavam em Jesus e permaneceram na cidade pensaram: não importa o quão poderosas as pessoas dizem que Roma é, o exército romano não pôde vencer a resistência do exército israelita e retiraram as suas tropas. Foi por isso que essas pessoas continuaram na cidade, e aqueles que creram na profecia de Jesus fugiram para Pela. Como o exército romano cercou e atacou a cidade de Jerusalém em abril de 70 d.C., as pessoas dentro da cidade ficaram em pânico, porque o fornecimento de comida para a cidade de Jerusalém foi cortado. No final, 1,1 milhão de pessoas foram mortas e cerca de 97 mil foram levadas cativas. A nação de Israel desapareceu da história. Jesus profetizou a destruição de Israel por meio de uma figueira. Ele nos ensinou que o tempo da vinda do Filho do Homem seria quando a figueira seca florescesse. Jesus profetizou mediante o secamento da figueira que os israelitas perderiam a sua soberania e nação.
E nos ensinou que Israel conquistaria a sua soberania, perdida ao dizer: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o Filho do Homem está às portas. Todos estão bem cientes da história de Israel. Os israelitas perderam a sua nação em 70 depois de Cristo e vagaram pelo mundo como nômades por quase 1900 anos. Além disso, todos não sabem que 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas alemães durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial? Porém, a nação de Israel reconquistou a sua soberania em 14 de maio de 1948. A terra de Israel, que foi governada por outras nações por cerca de 1000 anos, voltou ao povo de Israel. Se esse acontecimento não tivesse sido profetizado, teria sido impossível. Por exemplo, na Coreia Antiga, houve um rei chamado Gwanggaeto, o Grande, que governou sobre a Manchúria, que agora é território da China. O que aconteceria se a Coreia exigisse que o governo chinês devolvesse a Manchúria? A China nunca devolveria. O que não foi profetizado nunca pode ser feito. Quem apareceria quando Israel fosse restaurada? A segunda vinda de Cristo, o rei Davi, viria como profetizado quando Israel fosse restaurada. Portanto, quando Israel recuperasse a sua soberania, Cristo viria pela segunda vez, seria batizado e abriria a porta do Evangelho. Jesus disse: quando virem os ramos da figueira se renovarem e suas folhas brotarem, esse é o sinal para me reconhecerem quando eu vier a esta terra pela segunda vez e começar a obra do Evangelho. No livro do Apocalipse, capítulo 3, Deus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O ano em que a porta foi aberta foi 1948, quando os ramos da figueira se renovaram e suas folhas brotaram. Aqui foi quando o rei Davi profético veio pela segunda vez. Ninguém pode ser a segunda vinda de Cristo apenas por dizer ser o rei Davi. Não deve haver um sinal através do qual podemos reconhecer o rei Davi? Irmãos e irmãs, não proclamemos que o Payan Sanhun é Deus sem nenhuma evidência. Não deve haver testemunhos dos profetas na Bíblia? Já que Jesus cumpriu a obra do Evangelho por apenas 3 anos em sua primeira vinda, ele deve cumprir os 37 anos restantes em sua segunda vinda. Em que ano chegamos quando somamos 37 anos a 1948? Não é o ano de 1985? O que aconteceu em 1985? Vamos ver o livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Está profetizado que aconteceria o que nos últimos dias? Deus mesmo viria a esta terra e proclamaria a lei em Sião. Vamos ver o que aconteceria nos últimos dias através do versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Que em nós não temos? O rei de Sião, o rei dos reis, ele é o nosso Deus. Pereceu o teu conselheiro? No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, como ele será chamado? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Está escrito que Deus, que é o Conselheiro, pereceu. Onde isso aconteceria? Isso aconteceria em Sião. Jesus veio a esta terra outra vez em 1918. Ele foi batizado em 1948, quando ele tinha 30 anos, de acordo com a profecia.
e ascendeu ao céu em 1985, depois de completar a profecia dos 37 anos restantes do trono de Davi. Está escrito: não há rei em ti? Pereceu teu conselheiro? O jornal Religião Semanal publicou um artigo de uma entrevista com o pai, 4 anos antes de sua ascensão. O pai disse: a segunda vinda de Jesus deve falecer depois de completar o seu ministério de 37 anos no Evangelho de acordo com o trono de Davi. Precisamos estudar esta incrível profecia sobre o pai. Não é qualquer um que foi batizado em 1948 que pode ser o Davi profético. Há papéis e ações que apenas Davi pode realizar. Deus confiou somente a Davi a aliança perpétua. Então, ninguém, além de Davi, pode trazer essa aliança perpétua. Essa aliança perpétua não é a nova aliança que conhecemos muito bem? Então, já que ele guiou o Evangelho do Reino pregando a nova aliança por 3 anos em sua primeira vinda, ele também teve que guiar o Evangelho do Reino pregando a lei da nova aliança pelos 37 anos restantes em sua segunda vinda. Cristo Ansan-hon foi o único que completou o Evangelho por 37 anos, de 1948 a 1985, e depois ascendeu ao céu. Quem proclamou a nova aliança e a trouxe de volta a esta terra? Quem restaurou o sábado, a Páscoa e as 7 festas em 3 tempos da nova aliança para todas as pessoas nesta época? Somente o nosso Pai Celestial, Cristo Ansan-hon. Hoje, muitos falsos cristos e falsos profetas estão proclamando ser aqueles que foram profetizados na Bíblia, mesmo que eles façam isso em um lugar onde não há a verdade da nova aliança. Mesmo que eles insistam centenas de vezes, eles nunca poderão ser a segunda vinda de Jesus. Porque eles não são a segunda vinda de Cristo. Eles não guardam a Páscoa, eles não guardam o sábado. Embora eles digam ser a segunda vinda de Cristo, eles ainda guardam o culto dominical e o Natal. Vamos ver as palavras de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37. O livro de Ezequiel foi escrito aproximadamente 400 anos depois da morte do Davi físico. No versículo 24 está escrito: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Está escrito que o rebanho guiado por Davi guardará as leis e os decretos de Deus. Então, antes de Davi aparecer, esse rebanho estava seguindo as leis e os decretos de Deus? Somente depois de Davi aparecer, foi que eles puderam finalmente começar a observar as leis e guardar os seus decretos. Também está escrito que o único que pode abrir a Bíblia é Davi. Lendo o livro de Ezequiel, capítulo 37, podemos entender que o povo de Deus poderá observar as leis e os decretos de Deus apenas depois de Davi aparecer, e não antes. O versículo 25 diz: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Se o Pai não tivesse vindo a esta terra e nos ensinado as leis, os decretos e todos os mandamentos de Deus da nova aliança, nós saberíamos sobre o sábado, a Páscoa, as festas, Deus Pai e Deus Mãe? Segundo o livro de Miqueias, capítulo 4, quem será aquele que nos ensinará as leis e os caminhos de Deus? Está escrito: Deus mesmo virá e nos ensinará seus caminhos nos últimos dias. Nós nunca saberíamos nenhuma das leis da nova aliança se Ele não tivesse nos ensinado. Já que a Bíblia foi selada, todos choraram assim como o apóstolo João. Ninguém, acima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia tirar o selo da Bíblia. Porém, nosso Pai Celestial, Cristo Ansan-hon, veio a esta terra, abriu o caminho da verdade e nos deu o entendimento completo do Evangelho da Nova Aliança, para que possamos voltar ao reino dos céus.
Nosso Pai Celestial veio quando a República da Coreia sofria de extrema pobreza. Ele nasceu nesta terra quando a Coreia estava sob a opressão do Japão durante a Primeira Guerra Mundial. A Guerra da Coreia aconteceu em 25 de junho de 1950, não muito tempo depois que ele foi batizado. O resultado dessa longa guerra de 3 anos foi a Coreia se tornar o país mais fraco economicamente no mundo. Desde então, 70 anos se passaram. Agora, o país que uma vez foi o mais pobre está hoje no top 10 dos países mais economicamente poderosos do mundo. Cristo An-San-Hong veio a esta terra durante essas épocas difíceis e guiou a igreja apesar de muitas dificuldades. Nosso Pai apareceu de acordo com essas profecias e ascendeu de acordo com essas profecias. Vamos pregar diligentemente e nos orgulhar de nosso Pai que, mesmo depois de sua ascensão, ainda está guiando a obra do Evangelho, com a Mãe Celestial que está na terra. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 7. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das, com o que não devemos nos assustar, suas injúrias. Na época da igreja primitiva, Jesus veio a esta terra e ressuscitou dos mortos no 3º dia. Antes de ascender ao céu, 40 dias depois de sua ressurreição, ele ordenou aos seus discípulos que pregassem o evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Os discípulos pregaram diligentemente: Jesus é o Cristo. Porém, as pessoas ao redor deles disseram: ele não é filho de um carpinteiro? Como pode um mero homem dizer ser Deus? Sempre que os discípulos pregavam que Jesus era o Cristo, as pessoas os impediam e os caluniavam. E quanto a nós que estamos vivendo na época do Espírito Santo? É o mesmo para nós. Já que Jesus, que veio na época do Filho, é Cristo An-San-Hong que veio na época do Espírito Santo, a mesma situação está acontecendo agora. Portanto, é natural que impedimentos e calúnias nos acompanhem o tempo todo. Porém, Deus disse: aqueles que nos impedem e nos caluniam estão apenas cumprindo os seus papéis. Nunca devemos deixar a nossa fé esfriar ou perder a nossa fé por causa deles. O que o versículo 8 diz? Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles o que acontecerá com a dor e o gemido? Fugirão a dor e o gemido. Nós somos estas pessoas que estão profetizadas na Bíblia. Quando o Pai estava nesta terra, eu ainda era um jovem. Um dia eu perguntei a ele: Pai, o que nós, jovens, devemos fazer para agradar a Deus? Se fôssemos escolher uma qualidade entre muitas, qual é a qualidade mais importante que o Senhor quer que os jovens tenham? Ele respondeu dizendo: ter fé. O Pai disse: ter fé. Quando pensamos em sua resposta com cuidado, a Bíblia diz que a fé dos apóstolos não pode ser perfeita sem nós, embora eles tivessem o tipo de fé que o mundo não era digno há 2000 anos. Na época do Espírito Santo, Deus quer que a nossa fé exceda a fé do seu povo, da época do Pai e da época do Filho. Os apóstolos apenas conheciam as profecias que aconteceriam no futuro. Eles não conseguiram ver essas profecias sendo cumpridas. Eles não testemunharam os ramos da figueira se renovando e suas folhas brotando. Porém, não estamos vivendo na época do cumprimento? Deus mostrou a eles a Jerusalém, que é a noiva, a esposa do Cordeiro, apenas em uma visão distante. E quanto a nós? Não estamos vendo Jerusalém em carne? Nós recebemos a bênção da Mãe e ouvimos as suas orações. O quanto vocês acham que João e todos os antepassados da fé devem nos invejar? Eu não acho que sabemos o quão somos abençoados. Somos os descendentes do rei Davi profético, os filhos de Deus que estão profetizados na Bíblia.
O ouro não é considerado o tesouro mais precioso do mundo? As pessoas dizem que o segundo tesouro mais precioso é o sal e o terceiro é o agora. Alguns dizem, eu trabalharei duro a partir de amanhã. Eu não pude fazer muito neste ano por causa da pandemia, então farei melhor ano que vem. As pessoas que pensam desta forma estão perdendo o tesouro chamado agora. Eu gostaria de pedir a vocês que sejam os fiéis filhos de Sião que testificam sobre o Pai e se orgulham da mãe o quanto puderem, já que eles nos deram um precioso presente chamado agora. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.